Boa tarde. Boa tarde. A segurança pública do Rio de Janeiro sob intervenção federal. O secretário da pasta é afastado. E põe o cargo à disposição. O general de Exército Walter Souza Braga Neto vai assumir o comando das polícias e dos bombeiros no estado. A primeira intervenção desde a Constituição de 1988 é uma resposta à onda de violência no Rio. A crise dos imigrantes venezuelanos. Nossos repórteres acompanham as dificuldades que eles enfrentam no norte do Brasil. E Roraima entra em estado de emergência social. Febre amarela. Cientistas brasileiros detectam a presença do vírus em outro tipo de mosquito. A polícia americana investiga o que motivou o massacre na escola da Flórida. O atirador foi à lanchonete depois do atentado. Milhares de pessoas prestaram homenagens às 17 vítimas. E ainda a chegada do Ano Novo Chinês, o Ano do Cachorro. E a estreia de um ex-guardador de carros representando o Brasil nos Jogos de Inverno. O Jornal Hoje está começando. Os últimos detalhes do decreto que determina uma intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro foram acertados pelo presidente Michel Temer em várias reuniões durante esta manhã. O decreto vai ser assinado por Temer hoje à tarde no Palácio do Planalto. É lá que está a repórter Flávia Alvarenga, com quem a gente conversa agora. Oi, Flávia, boa tarde. A cerimônia já tem hora exata para começar? Oi, Doni, boa tarde a todos. A informação do Palácio do Planalto é que essa assinatura, essa cerimônia vai ser no começo da tarde, mas a hora exata ainda não foi divulgada. Já está tudo pronto lá no salão. Portanto, o presidente Michel Temer vai assinar esse decreto e participam também dessa cerimônia ministros, os presidentes da Câmara e do Senado e o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que já está aqui no Palácio do Planalto desde a hora do almoço. Portanto, após a assinatura desse decreto, quem vai assumir o comando das polícias militar e civil do Rio de Janeiro é o general Braga Neto, do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Ele também veio para Brasília, chegou aqui em Brasília por volta de 12:30 e vai participar também dessa cerimônia. É ele que vai decidir todas as ações, todas as operações e como é que vai ficar o policiamento no Rio de Janeiro. Pela manhã teve uma reunião no Exército com o comandante do Exército, o general Vilas Boas, os generais comandantes também das 8 áreas de todo o país e também comandantes do alto escalão. Foi uma reunião para traçar todas as medidas que vão ser adotadas. O que vai ser preciso, se vai ser necessário deslocar militares de outros estados para o Rio de Janeiro, orçamento, enfim, toda a logística dessa intervenção. O decreto vai ser publicado numa edição extra do Diário Oficial hoje. A notícia da intervenção no estado do Rio foi confirmada por ministros e políticos que participaram da reunião ontem à noite com o presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada. Foram convocados o ministro da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça, Torquato Jardim, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen. A reunião foi longa e tensa. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que na quarta-feira de cinzas reconheceu que o Estado não estava preparado para lidar com a violência, não teve alternativa a não ser concordar com a medida. A ausência do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que estava fora do país durante o Carnaval, momento crucial para a cidade, também pesou na decisão, que já estava tomada quando o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foram chamados para o Alvorada. O texto do decreto começou a ser escrito ali mesmo. Com a intervenção, o governador Pezão perde o controle sobre a segurança pública do Estado e o Exército assume o comando das polícias militar e civil do Rio. O capítulo 6 da Constituição Federal trata exclusivamente das circunstâncias que sustentam a aplicação da medida. O artigo 34 diz que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter, entre outras coisas, a integridade nacional e, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Já o artigo 36, parágrafo 1º, diz que a decretação da intervenção especificará a amplitude,
o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. O decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. O prazo definido para a intervenção é até o dia 31 de dezembro. De acordo com um dos ministros que participaram da reunião no Alvorada, a medida pode ser suspensa caso se conclua nos próximos meses que a intervenção atingiu o objetivo de repor a ordem pública. Na reunião, a avaliação geral foi a de que o Rio virou uma cidade sem lei. A forma como a intervenção vai se dar na prática foi discutida hoje cedo pelos generais do Alto Comando Militar, aqui no Quartel-General do Exército. O Alto Comando reúne os generais mais antigos que estão na ativa, além do comandante da Força Militar, General Eduardo Vilas Boas. Como a reunião foi programada de última hora, a conversa entre eles foi por videoconferência e também um gesto de apoio do Alto Comando ao General Braga Neto, escolhido como interventor. A intervenção não foi uma surpresa para os militares, que vinham estudando a possibilidade há meses diante da patente perda de controle das autoridades estaduais sobre a segurança no Rio. A cerimônia vai começar em instantes. Os jornalistas já foram chamados para subir ao salão do Palácio do Planalto. E nessa reunião que ocorreu ontem à noite, além da intervenção, também ficou decidida a criação de um novo ministério, o Ministério da Segurança Pública. Portanto, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria Nacional de Segurança Pública vão ficar todos esses órgãos subordinados ao novo ministério. No Ministério da Justiça continuam os programas de combate e prevenção às drogas, combate ao cartel por meio do CAD, programa também de refugiados e programa de repatriação de ativos no exterior e também a defesa do consumidor. A princípio, essa criação de um novo ministério foi uma resposta do governo para essa onda de violência no Rio de Janeiro, mas transfere, portanto, ao futuro ministro a chefia da Polícia Federal, exatamente no momento em que o presidente Michel Temer é investigado pela Polícia Federal no decreto dos portos, ele e outros políticos. Doni e Sandra. Obrigado, Flávia. A intervenção federal no Rio ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Uma das consequências dessa intervenção é que a votação da reforma da Previdência não poderá acontecer. E quem tem mais informações sobre isso é Zileide Silva, que está lá no Congresso. Zileide, boa tarde para você. Conta para a gente os trâmites a partir de agora. Oi, Sandra. Oi, Dani. Boa tarde a todos. Olha, assinado e publicado no Diário Oficial da União, o decreto entra em vigor. Senado e Câmara precisam, então, aprovar ou suspender a intervenção. A ideia do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, é votar o decreto entre segunda e terça-feira da semana que vem aqui na Câmara e até quarta-feira no Senado. O decreto chega com um regime de urgência e, por isso, vai direto para o plenário das duas casas. E, para ser aprovado, é necessária a maioria simples aqui na Câmara e no Senado. E enquanto a intervenção estiver em vigor, não pode ser feita nenhuma reforma constitucional e isso inclui, é claro, a reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a intervenção é uma medida excepcional para um momento extremo. Vamos ouvi-lo? Eu acredito que a intervenção é uma decisão focada na segurança, mas é uma decisão extrema, né? E tenho certeza que será muito bem planejada pela equipe do presidente Michel Temer, porque nós só temos uma opção: a decisão tem que dar certo. E a intervenção no Rio foi bem recebida pela população, que está amedrontada. Ao ser afastado das funções, o secretário de Segurança, Roberto Sá, disse que faltaram recursos, mas não detalhou valores investidos. A reportagem é da Mônica Teixeira. O governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, chegou ao Rio de madrugada num jato da Força Aérea Brasileira. De manhã, Luiz Fernando Pezão fez uma reunião aqui no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, com a cúpula da Segurança do Rio e comunicou a intervenção federal. O secretário de Segurança, Roberto Sá, foi afastado. O general Walter Souza Braga Neto assume as funções de chefia da Secretaria de Segurança. Hoje, em entrevista ao RJTV, Roberto Sá disse que colocou o cargo à disposição do governador. Eu entreguei o cargo, então o novo gestor poderá colocar outra pessoa para continuar conduzindo os trabalhos com as polícias, colaborando.
Isso é uma decisão a ser tomada pelo novo gestor. Como profissional de 35 anos, sendo 23 até tenente-coronel da PM, tendo sido do BOP, o que eu posso te dizer é que com os recursos que nós tínhamos, a gente fez o possível. O presidente da ONG Viva Rio é a favor da intervenção e defendeu que o Exército atue como uma força pacificadora no Rio, assim como fez na missão de paz no Haiti. Há uma crise de segurança profunda, uma desorganização das forças de segurança, das forças da legalidade. Eu acho que as Forças Armadas são um recurso que a nação tem, que o Brasil tem. E eu não acho que ela esteja formada para a guerra. Isso é uma noção antiga. Elas estão aí para garantir a democracia, um fundamento da estabilidade do Estado, do seu funcionamento e da ordem que permite a lei funcionar. Nas ruas, a população recebeu bem a nova medida. Eu acho que vai melhorar bastante porque está demais, né? Você não tem segurança nenhuma, você não consegue fazer nada, tudo que você vai fazer você fica com receio. A gente só anda na rua com medo, a gente sai de casa sem nada. Eu acho que nós estamos a perigo mesmo, está muito assombroso. Eu espero que melhore um pouquinho, pelo menos um pouquinho, porque está demais. Eu espero que dê resultados, porque a gente está cheio de perguntas e poucas respostas, né? Todo mundo está ansioso para ver esse Rio de Janeiro melhor. Os comandos das polícias civil e militar ainda não se manifestaram. Vamos direto ao vivo a Brasília com Gioconda Brasil, porque o decreto está sendo assinado neste momento. Gioconda. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. O decreto acaba de ser assinado pelo presidente Michel Temer, pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e o presidente Michel Temer, nesse momento, começa a fazer um discurso. Vamos ouvir algumas palavras. Nós faremos agora uma breve comunicação. O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Por isso, acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal da área da segurança pública do Rio de Janeiro. Os senhores sabem que eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes, e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças, e vendo bairros inteiros situados, escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o que mais se divulga no presente momento. Por isso, chega. Basta. Nós não vamos aceitar que matem nosso presente, nem continuem a assassinar o nosso futuro. A intervenção, registro a todos, foi construída em diálogo com o governador Luiz Fernando Pezão. E eu comunico que nomeei interventor o comandante militar do Leste, general Walter Souza Braga Neto, que terá poderes para restaurar a tranquilidade do povo. As polícias e as forças armadas
estarão nas ruas, nas avenidas, nas comunidades e unidas combaterão, enfrentarão e vencerão, naturalmente, aqueles que sequestram do povo as nossas cidades. Nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos, nem nossas praças continuarão a ser salões de festa do crime organizado. Nossas estradas devem ser rota segura para motoristas honestos nas vias e nunca via de transporte de drogas ou roubo de cargas. A desordem, sabemos todos, é a pior das guerras. Começamos uma batalha em que nosso único caminho só pode ser o sucesso. E contamos, naturalmente, com todos os homens e mulheres de bem ao nosso lado, apoiando e sendo vigilantes nessa luta. Eu registro que ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. No instante que se verifique, segundo os critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. O trabalho de segurança federal no estado do Rio, com o que naturalmente, eu volto a dizer, concordou o governador Pezão, será mantido sem alteração durante esse período. Portanto, nós que já resgatamos o progresso no nosso país e retiramos, sabem todos, o país da pior recessão da sua história, nós agora vamos restabelecer a ordem. Aliás, o fundamento para a intervenção está previsto no artigo 34 da Constituição Federal, que a autoriza precisamente para manter a ordem pública. Que nós vamos, com este ato, portanto, produzir é manter... O presidente Temer agora continua fazendo um discurso explicando as razões que levaram o governo federal a decretar a intervenção no estado do Rio de Janeiro, dizendo que esse decreto tem como objetivo repor a ordem pública diante do grave comprometimento dessa ordem. O presidente disse que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio, que é uma metástase que se espalha por todo o país e que precisa ser controlada. O presidente Temer disse também que essa medida foi tomada em consenso com o governador do estado do Rio, Luiz Fernando Pezão, e adotada também com a concordância dos presidentes da Câmara e do Senado, para onde esse decreto de intervenção tem que ser encaminhado, porque o Congresso Nacional precisa aprovar a intervenção. Uma última informação, o presidente Michel Temer afirmou que se o Congresso concluir que há votos para aprovar a reforma da Previdência, a intervenção no estado do Rio será suspensa para que haja essa votação e logo depois retomada. Significa dizer que, por força constitucional, quando há a intervenção num estado, não é possível haver mudanças constitucionais. Mas o presidente aqui esclareceu que, se houver votos para aprovar a reforma da Previdência, a intervenção no estado do Rio será suspensa. Agora, quem tem a palavra é o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Nós voltamos ao estúdio, podemos voltar aqui do Palácio do Planalto a qualquer momento, com outras informações, depois do discurso do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Sandra, Doni.
Ok, Gioconda, muito obrigada. E com essa intervenção, a chefia de todas as forças estaduais de segurança do Rio, como disse o presidente Michel Temer, vai passar para o comandante militar do leste, o general Walter Souza Braga Neto. Vamos conhecer o general na reportagem de André Luiz Azevedo. Este é o interventor escolhido pelo governo federal para ser o responsável pela área de segurança do Rio, o general Walter Souza Braga Neto. Um general de 4 estrelas, o posto máximo da carreira. Ele é mineiro e trabalha no Rio como comandante militar do leste desde setembro de 2016. Ele tem o desafio de deter a escalada da violência no estado. Ontem, nesse assalto no bairro do Flamengo, na zona sul da cidade, um grupo armado roubou todos os clientes de um bar. Durante o carnaval, moradores e turistas ficaram apavorados com a sequência de crimes. Arrastões em plena orla de Ipanema. Um policial civil que tentou evitar um roubo foi espancado por vários bandidos. No Leblon, um supermercado foi saqueado a 1 quilômetro do batalhão. No Meier, mais um policial militar foi morto. Enquanto a criminalidade aumentava, o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, estavam longe. O prefeito que viajou para a Europa até agora não voltou. E o governador passou o carnaval no interior do estado. De lá, na quarta-feira de cinzas, admitiu que a segurança falhou. Nós não estávamos preparados ali. Houve uma falha nos 2 primeiros dias e depois a gente reforçou aquele policiamento ali. Eu acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso, mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar. As Forças Armadas estão no Rio desde julho do ano passado. Fizeram ações em várias comunidades, sempre em regime de cooperação com o Estado. Mas os números da criminalidade bateram recordes. Os homicídios cresceram quase 6%. Mais celulares foram roubados, quase 24%. E os casos de assalto a carro cresceram 30%. Ao contrário de outras ações militares aqui no Rio, dessa vez, todas as forças policiais, o sistema prisional e até o Corpo de Bombeiros, todos passam a ser comandados pelo representante militar do governo federal. Esta é a primeira intervenção federal na segurança do Rio. O governo do estado não vai mais comandar a segurança pública. As Forças Armadas já atuaram no Rio em missões chamadas de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, mas sem assumir o comando total da área. Nas ações, os militares participaram da segurança de grandes eventos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, e deram apoio em operações para combater o tráfico de drogas e o roubo de carga. Mas essas tentativas de frear a violência não deram certo até agora. Os roubos de cargas, por exemplo, bateram recorde no ano passado. Foram quase 11 mil casos. Os militares também ocuparam durante 14 meses o Complexo da Maré, uma das áreas mais perigosas da cidade. Mesmo assim, os traficantes continuam a dominar a região. A gente viu agora há pouco o discurso do presidente Temer ao vivo na cerimônia de assinatura dessa intervenção na segurança do Rio. E o presidente Temer deve fazer um pronunciamento em rede nacional hoje à noite sobre a decisão de intervir na área da segurança pública no Rio de Janeiro. A Andréa Sadi tem mais detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Sadi, boa tarde. Oi, Dona Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o martelo está batido. O presidente Michel Temer fará, sim, hoje um pronunciamento em cadeia de rádio e TV para explicar esse decreto da intervenção federal no Rio de Janeiro. Será às 20h25. O presidente Michel Temer tomou essa decisão hoje no Palácio do Jaburu, conversando com seus principais ministros e com o marqueteiro dele, o Elcinho Mouco. Também nessa reunião no Palácio do Jaburu, ficou decidido que o presidente Michel Temer irá amanhã ao Rio de Janeiro para discutir a intervenção federal numa reunião que vai acontecer no Palácio Guanabara. Olha, agora há pouco eu tive acesso a esse decreto do presidente Michel Temer sobre a intervenção federal. São 2 folhas que contêm, entre outras informações, a informação de que sim, a intervenção irá até o dia 31 de dezembro de 2018 e que o interventor será o general Walter Souza Braga Neto. Dona Sandra. Obrigado, Sadi.
As Forças Armadas já atuaram na segurança pública de outros estados recentemente em casos de garantia da lei e da ordem, a GLO, sem afastamento dos secretários estaduais da área e sem que isso se caracterizasse como intervenção federal, como aconteceu agora com o estado do Rio. Há um ano, o Espírito Santo enfrentou uma greve da Polícia Militar e os parentes e amigos dos PMs ocuparam a frente dos quartéis. O estado registrou mais de 200 mortes violentas, saques, ônibus incendiados. O governo estadual recorreu a uma missão de garantia da lei e da ordem. Entre fevereiro e março de 2017, o comando da segurança no Espírito Santo foi transferido para um general do Exército. Adilson Carlos Catibe atuava em conjunto com o secretário estadual de Segurança, André Garcia, mantido à frente da pasta. Quase 3.500 homens das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança atuaram em ações em conjunto com as polícias capixabas. O caso mais recente de uso da garantia da lei e da ordem foi por causa da greve dos policiais civis e militares por melhores condições de trabalho no Rio Grande do Norte. No fim de dezembro, o governo do estado transferiu o controle operacional dos órgãos de segurança para o Exército. O general de brigada Ridalto Lúcio Fernandes ficou no comando das ações das forças estaduais até o começo de fevereiro. Vamos falar agora da situação caótica, não do Rio de Janeiro, mas dos refugiados venezuelanos que estão vivendo em Roraima. Então, o repórter José Roberto Burnier está em Boa Vista. Burnier, boa tarde para você. Eu vejo que você está aí no meio de barracas. Eu quero que você explique para a gente se isso é em praça pública. Agora, além da falta de moradia, de alimentação, de todas as dificuldades que esse povo está passando, ainda está enfrentando o sarampo, um problemão agora, né? Tem um caso confirmado e 2 suspeitas, é isso? Isso mesmo, Sandra. Boa tarde para você, Doni, boa tarde a todos. O sarampo, que estava oficialmente erradicado no Brasil desde 2016, segundo o Ministério da Saúde, voltou ao país em uma criança venezuelana de 1 ano que está internada e isolada no hospital aqui de Boa Vista. Outros 2 casos, como você mesmo disse, estão sendo investigados. E para evitar que a doença se espalhe, técnicos do Ministério da Saúde, das Secretarias Estadual e Municipal da Saúde, estão vacinando prioritariamente os venezuelanos. 500 já foram vacinados. E hoje à tarde, aqui nesse ginásio que está servindo de abrigo para parte deles, entre 600 e 800 pessoas deverão ser vacinadas. Ontem o presidente Michel Temer decretou o estado de calamidade social no estado, o que facilita o repasse de verbas. E o Exército já está reforçando a segurança na área de fronteira, por onde todos os dias centenas e centenas de venezuelanos continuam entrando no Brasil pela cidade de Pacaraima. A Boa Vista que eu vi hoje de manhã é muito diferente da Boa Vista que eu vi em agosto do ano passado, quando eu estive aqui também pelo Jornal Hoje. A cidade parece um acampamento a céu aberto, o que exige solidariedade e tolerância. Eu e o repórter cinematográfico Rogério Rocha fomos a alguns pontos de concentração desses venezuelanos e é o que a gente mostra para vocês agora. Olha, gente, essa daqui é a Praça Simão Bolívar, que fica na zona oeste de Boa Vista. Este é um dos principais pontos de concentração dos venezuelanos que estão cruzando a fronteira. Eles chegam aqui a pé, de carona, de ônibus. A rodoviária fica bem aqui ao lado e eles acabam se instalando aqui. Nesse local estão morando entre 400 e 500 venezuelanos. E o que a gente repara é que eles estão vindo não para passar pouco tempo, eles estão vindo com quase tudo que eles têm. Olha lá a quantidade de malas que eles trazem, sacolas, e o que impressiona é a quantidade de jovens, de crianças que estão aqui. À noite, isso aqui fica cheio de gente, lotado. E quando amanhece, como é o caso, eles vão para os faróis para pedir dinheiro, para lavar para-brisa de automóvel ou pedir emprego.
Trabalhava com banho e tosa de cachorros e como veterinário. Tinha meu próprio negócio e estava aprendendo sozinho. Lamentavelmente, o país está passando por uma situação muito crítica. Por que o senhor ficou emocionado? Porque quero mudança para minha vida, para minha família, para todos os meus companheiros que estão aqui na praça. E para todos meus companheiros que estão aqui na praça. Os venezuelanos que estão aqui, eles vivem de doações. Então chega na hora do almoço, a própria comunidade aqui do lado, os comerciantes vêm trazer comida, almoço, jantar para eles. É assim que eles estão vivendo. E aqui, olha, tem 2 voluntárias brasileiras que estão ajudando a eles a preencher o formulário de pedido de status de refugiado. Com esse status concedido, eles conseguem documentação aqui no Brasil e estão liberados para trabalhar oficialmente. Eles não vão parar de migrar, não tem como parar de migrar, não tem como eles ficarem lá, não tem como fugir para a Colômbia, a situação só vai ficar pior. Mesmo assim, se você perguntar a qualquer um, ainda é melhor aqui do que na Venezuela. Mais uma imagem do drama que os venezuelanos estão passando aqui em Boa Vista. Olha a quantidade de gente que está aqui em frente à sede da Polícia Federal em Boa Vista. Todos estão aqui para pedir o status de refugiado, a regularização da documentação, para que eles possam trabalhar. Na fila desde as 3 horas da manhã, Elizabeth Ribas se emociona ao lembrar dos 4 filhos que deixou na Venezuela. Pergunto quanto tempo ela vai ficar no Brasil. O quanto me permitirem, responde ela. O tempo que me lo permitam. Agora nós estamos aqui em frente a um ginásio estadual que está servindo de abrigo para outros vários venezuelanos. Essas são barracas, são cerca de 20 barracas que a Defesa Civil colocou à disposição dos migrantes. É impressionante a miséria que esse povo está enfrentando aqui no Brasil. E lá dentro tem mais várias pessoas. Hoje, cerca de 800 pessoas estão vivendo aqui nesse local. E é apenas um dos abrigos. A polícia dos Estados Unidos começa a montar o perfil do atirador que matou 17 pessoas em uma escola na Flórida. Os enviados especiais Lucas Lu e Thiago Weltz estão em Parkland, o local do massacre. E é para lá que a gente vai agora ao vivo. Oi, Thiago, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Toda a área no entorno da escola aqui continua isolada, como vocês podem ver, e a pequena Parkland, de cerca de 30 mil habitantes, está destruída. Muitos desses moradores são brasileiros. O sul da Flórida tem cerca de 250 mil brasileiros vivendo aqui. E ontem a gente presenciou uma das cerimônias mais bonitas e tristes que eu já vi. Os moradores se reuniram em um parque aqui, a cerimônia foi no pôr do sol e todos tinham velas nas mãos para homenagear as vítimas. Os pais dos estudantes mortos fizeram discursos emocionados. Eles rezaram, eles cantaram e também pediram um maior controle sobre o porte de armas aqui nos Estados Unidos. Nesse momento continua o trabalho da polícia para montar o quebra-cabeça sobre quem é o Nicolas Cruz, e essa imagem que vem se formando não é nada boa não. Nos últimos 7 anos, de acordo com a rede de TV americana CNN, a polícia atendeu 39 chamados por causa do Nicolas Cruz. Agora começa a ventar bastante aqui. Alguns desses chamados foram por causa de confusão com os vizinhos e outros por causa de violência contra animais. Ele já tinha sido internado em uma clínica para tratamento psiquiátrico, mas ninguém sabe exatamente agora qual era o estado, qual era a saúde mental dele. O adolescente Nicolas Cruz confessou o massacre à polícia. Ele chegou à escola com um fuzil AR-15, munição extra, com uma mala e uma mochila. Nicolas entrou em um dos prédios da escola por volta das 2h20 da tarde do horário local, 20 minutos antes do horário de saída. No primeiro andar, disparou contra alunos em 4 salas de aula. Depois, subiu para o segundo andar e atirou em mais uma pessoa. Foi para o terceiro andar, onde abandonou a arma e fugiu, se passando por um dos estudantes. Depois disso, segundo autoridades, Nicolas andou até um supermercado e comprou uma bebida. Às 3h01, passou também em uma lanchonete. Só mais de 1 hora depois do ataque, às 3h41 da tarde, ele foi finalmente encontrado pela polícia e preso. Nicolas Cruz foi expulso da escola no ano passado por mau comportamento. Estudantes da Marjory Stoneman Douglas contam que ele agia estranhamente. Nas redes sociais, aparecia com fotos com facas, armas e munição.
Nicolas fazia parte de um grupo de supremacistas brancos e passou até por um treinamento paramilitar. In 2017, the FBI received information about a comment made on a YouTube channel. Ontem, o FBI confirmou que recebeu no ano passado um alerta de que um internauta identificado como Nicolas Cruz havia comentado em um vídeo na internet que queria ser um atirador de escola profissional. A polícia diz que investigou, mas que não conseguiu identificar a pessoa que fez os comentários. A AR-15 usada no massacre foi comprada nessa loja. Segundo os advogados do dono do local, a arma foi vendida legalmente e Nicolas Cruz comprou os acessórios em lugares diferentes para não levantar suspeita. Pelo menos 6 feridos continuam internados em hospitais da região aqui. O nome de todos os mortos já foram divulgados. 3 deles são professores, um deles o técnico de futebol americano, que vem sendo tratado como herói porque salvou a vida de alguns alunos usando o próprio corpo. Entre os estudantes, 7 deles tinham apenas 14 anos. Doni, Sandra. Tragédia. Tiago, obrigado pelas informações. Terminou agorinha a cerimônia de assinatura do decreto de intervenção na segurança do Rio. Então a gente volta ao vivo a Brasília com Gioconda Brasil. Diga, Gioconda. Sandra, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que o momento era de pressa e de urgência e que sem a ajuda federal seria impossível para o estado do Rio conseguir combater a entrada de armas, drogas e de munição. Ele agradeceu ao interventor escolhido pelo presidente Michel Temer, o general Braga Neto, a quem chamou de parceiro do estado do Rio, e também ao secretário de Segurança Pública, que foi afastado, Roberto Sá, afastado por força da intervenção, mas dizendo que num momento como esse, de extrema gravidade, é preciso a união de forças maiores. Sandra, Doni. Ok, Gioconda, muito obrigada. Bom, é a hora da previsão do tempo. Eliana Marques, boa tarde para você. O que temos para hoje? Boa tarde para vocês também, boa tarde para todos. Nós temos recuperação das temperaturas. Algumas regiões estavam sentindo aí um friozinho, né? Nada típico para essa época. Curitiba, por exemplo, ontem teve máxima em torno dos 21 graus. Hoje pode chegar aos 23, a mesma coisa aqui em São Paulo. Ontem ficamos na casa dos 24 graus. Hoje a máxima prevista é de 26. Cuiabá deve ser a capital mais quente, com 35 graus, Macapá com 33, Teresina e Rio de Janeiro com 32 e Porto Alegre com 30 graus. O tempo está firme no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina e aqui entre o sul do Paraná e o litoral do estado. Também nessa parte aqui, que vai do norte de Minas até grande parte da Bahia, tem sol nessas áreas. E para as outras regiões, previsão de chuva? Exatamente, previsão de chuva. Pode chover em toda a região norte, também praticamente todo o centro-oeste. No sudeste pode chover bastante no sul de Minas Gerais, tanto que tem risco de alagamento e deslizamento de terra por lá, né? Risco também na Zona da Mata, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e pior no litoral paulista, nessa área em vermelho, o solo está encharcado por causa da chuva dos últimos dias. Inclusive a rodovia Mogi-Bertioga está interditada há 14 horas, ela liga Grande São Paulo à Baixada Santista. 4 quedas de barreira fecharam completamente a rodovia, tem pessoas ilhadas, mas não há feridos. Outra região que tem risco de alagamento e deslizamento de terra hoje é o Nordeste. Olha só, entre norte do Maranhão, Piauí e Ceará, também aqui no litoral de Pernambuco, e o risco mais alto está entre o litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Natal, João Pessoa e Recife têm grandes volumes de chuva previstos para hoje. Maceió e Fortaleza também estão com tempo instável. E o sabadão? Sabadão, a gente continua falando de tempo instável ainda, chuvoso, olha, nessas áreas, Natal, João Pessoa e Recife. Aqui no Sudeste, possibilidade de temporal principalmente entre as regiões de Franca, Bauru, Campos do Jordão, todas em São Paulo, também pegando aqui parte do sul de Minas, inclusive a região de Lavras, em Minas Gerais. E aí eu falo para você que lá nas serras do sul do país, amanhã também amanhece frio. Aí tem temperatura prevista na casa dos 9 graus. Nossa, isso é verão, ok. Bom fim de semana. Valeu para você também, Eli. A seguir, cientistas encontram o vírus da febre amarela em outro tipo de mosquito. E um ex-guardador de carros representa o Brasil nos Jogos de Inverno. A gente volta já.
Uma pesquisa do Instituto Evandro Chagas detectou a presença do vírus da febre amarela em um outro mosquito, o Aedes albopictus, conhecido como tigre asiático. Mas ainda não foi confirmada a capacidade de transmissão da doença por ele. A reportagem é do Fabiano Vilela. Os cientistas detectaram o vírus da febre amarela nos mosquitos coletados em 2 cidades de Minas Gerais, onde pessoas foram infectadas pela doença no ano passado. Segundo o diretor do Instituto Evandro Chagas, o Aedes albopictus circula principalmente em áreas de floresta e na zona rural, onde há fazendas e comunidades mais próximas de regiões de mata. A espécie já foi encontrada em cerca de 20% dos municípios do país. Nos bairros, nas ruas mais afastadas do centro da cidade, mas também ele tem sido encontrado esporadicamente em áreas urbanas. Daí a nossa preocupação, porque ele pode servir de um transmissor de ligação entre o ciclo silvestre e o potencial ciclo urbano. A febre amarela é transmitida por 2 tipos de mosquitos que vivem apenas nas áreas silvestres. Mas existe um risco, embora pequeno, de transmissão urbana do vírus pelo Aedes aegypti, que é da mesma família do albopictus. O próximo passo é saber se o Aedes albopictus é capaz ou não de transmitir o vírus da febre amarela. Nos próximos dias, pesquisadores vão a campo para coletar mosquitos nas regiões do país onde há casos confirmados da doença. O resultado desses novos estudos deve sair em 2 meses. O encontro do vírus da febre amarela numa determinada espécie de mosquito não nos autoriza a afirmar que ele é capaz de transmitir. Mais um brasileiro estreou na Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul. Outro brasileiro, Michel Macedo, desistiu da prova de hoje por causa de dores no joelho. Aquela carinha de expectativa frustrada de quem vai ver a prova pelo ângulo de que não gostaria. Essa vista é meio diferente e não tão legal como tá lá preparando para correr. Era para ser o grande dia de Michel Macedo, o dia da estreia em Olimpíadas. Mas uma lesão o tirou da prova de hoje. Michel veio pronto para competir. Mas minutos antes da prova, durante a descida de inspeção, quando os atletas avaliam a pista, ele voltou a sentir dor no joelho esquerdo. Michel ainda pode disputar outras 2 modalidades do esqui alpino, mas o tempo para a recuperação é curto. Menos de 48 horas até o slalom gigante, uma prova menos rápida e que exige mais habilidade. Com o sotaque de quem mora nos Estados Unidos desde os 3 anos, Michel desabafa. Tem que estar 100% mesmo para conseguir fazer essas provas. Vou tomar remédio para dor e mandar ver. Quem mandou ver mesmo hoje foi o paulistano Vitor Santos, de 20 anos. O ex-guardador de carros, revelado no projeto social em São Paulo, em que treinava andando de esqui pelas ruas da cidade. Disputou os 15 quilômetros no esqui cross country. Foi o número 110 a chegar entre os 119 competidores. Ainda assim, estava ali, entre os melhores do mundo. E chegou 4 posições à frente de Pita, o famoso atleta de Tonga, que desfilou sem camisa na cerimônia de abertura. Há 4 anos atrás eu nunca imaginei, que eu poderia estar na Olimpíada, mas me dediquei muito, treinei muito e consegui chegar aqui. Você está aqui, se sentir um atleta olímpico de inverno ainda num país que não tem neve, né? Você vai ver a seguir o Ano Novo Chinês. É o ano do cachorro. A gente volta já.
Na Ásia, a chegada do Ano Novo Lunar foi comemorada com show de luzes e dança. Pelo calendário lunar, nós estamos no ano 4716, como mostra o correspondente Márcio Gomes. A chegada do Ano Novo Lunar foi celebrada em diversos países da Ásia. Na China, é um dos poucos feriados do ano e os chineses aproveitam para viajar de volta para casa e rever a família, enfrentando longas distâncias e os percalços daquela que é considerada a maior migração do mundo. No Japão, a cidade de Yokohama concentra os festejos. O país abriga cerca de 700 mil chineses. As ruas ficam enfeitadas. Pelo horóscopo chinês, é o ano do cachorro, que promete trazer para 2018 lealdade e honestidade. Mas pode ser difícil na relação com os amigos. As bombinhas anunciam o destaque do dia: a dança do leão. O bicho é seguido por uma multidão. Da fantasia, 2 jovens dançam num ritmo forte, entram em lojas, galerias, recolhendo envelope. A visita do leão garante bons negócios para os comerciantes do bairro chinês. É uma época cheia de superstições. Mais uma. Hoje ninguém faz limpeza em casa. Dizem que usar a vassoura varre a boa sorte embora. Então, conselho, deixa sujo até amanhã. As comidas típicas também espalham sabor de China e de sorte. O bolinho de carne de porco é apenas uma das delícias. Pode parecer estranho para quem celebra no 1º de janeiro, mas olhando bem, é uma segunda oportunidade para se ter um feliz ano novo. Que venha o ano do cachorro repleto de honestidade, estamos precisando, e de muita lealdade. É isso. O Jornal hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Obrigado pela companhia, uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Tchau.